Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 7 de julho, para meditarmos o Santo Evangelho, nesse 14º domingo do Tempo Comum. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é ele o carpinteiro e o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Meus irmãos, esse 14º domingo do Tempo Comum, nosso Senhor Jesus Cristo se admirava da incredulidade deles. Jesus veio pregar o Evangelho de Deus e, por isso, está sempre ensinando. Ele conhece as inclinações naturais do ser humano e não se ilude com a sua aparente bondade. Sonda os corações, a intenção e a vontade. A inteligência bem instruída mostra, com um foco de luz, de que a vontade deve ou não praticar. Por isso, Jesus ensina aos apóstolos e ensinam a igreja e continua a ensinar quem quer aprender. Discípulo não é o aluno de um mestre. Somos todos discípulos do único mestre, Jesus Cristo. Ele foi a Nazaré, que o evangelista chama de sua terra. O Deus conosco, Deus Emanuel, é como nós. Tem um lugar e de um tempo. No espaço e no tempo. Ele nasce há 2000 e poucos anos atrás, na cidade de Nazaré. Vem viver, assume a nossa natureza humana. Então assim ele era conhecido, Jesus de Nazaré. Jesus é o Verbo de Deus verdadeiramente encarnado. E é um judeu praticante que vai à sinagoga no dia de sábado. Seus discípulos vão com ele e ele ensina na sinagoga. Devia ensinar bem, porque perguntaram onde ele tinha conseguido tanta sabedoria. As perguntas se ampliam e aprofundam o mistério da encarnação. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Ou seja, a dizer de seus primos. Diz o evangelista que muitos dos que o ouviam ficaram admirados no início, mas depois escandalizados por causa dele. Ora, é Jesus então causa de erguimento, de seu erguimento, mas para muitos de queda. Por quê? Porque são dos corações, são da intenção. Estavam perdidos sem saber o que dizer e foram incapazes de valorizar Jesus por ser como eles, conhecidos e da mesma terra. Atitude compreensível por um lado, incompreensível por outro. Incompreensível porque devia alegrar-se e orgulhar-se vendo um deles com sabedoria, um poder extraordinário, ensinando e fazendo milagres.
compreensível pela dificuldade que todos temos, dificuldade natural de aceitar o outro, que é sempre um concorrente ameaçador para nós, principalmente quando é próximo de nós, porque nós queremos comparar e ser melhor que os outros. É preciso dizer com Padre Pio: eu quero que todos sejam mais santos que eu, mas que eu seja o mais santo que eu possa conseguir ser. Então para de se comparar aos outros. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Você está aqui para exercitar o amor, na bondade. Quantos e quantos exemplos poderiam ser dados para ilustrar essa afirmação? Os nazarenos não valorizaram Jesus, não mostraram acreditar nele e, em consequência, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Bom, interessante a observação do evangelista. Jesus não pôde ou não conseguiu fazer milagres por causa da falta de fé dele. De fato, Deus não faz milagres para se divertir. Há uma interação entre Deus e a fé de quem pede. Deus quer fazer, mas deseja que solicitemos dele. A nossa vontade livre solicita de Deus o milagre que ele quer fazer. Que maravilha! Então, Jesus sai de Nazaré e percorre os povoados da redondeza ensinando. A incredulidade dos nazarenos não impede de continuar sua missão. Ele percorre os povoados vizinhos e ensina. O profeta, hoje nós lemos Ezequiel, primeira leitura, Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Então, o profeta Ezequiel passou também pela mesma experiência de rejeição, mas recebeu o estímulo de Deus para continuar. Mesmo se não escutassem ou que dissessem, saberiam que houve um profeta entre eles. O obstáculo não impede o profeta de continuar percorrendo os povoados e de ensinar. Assim também é na nossa vida. Quando você se propõe a fazer um projeto de bondade, de amor, de transmissão da palavra, há sempre aqueles que te desencorajam. Não. Peça força a Deus, reze pela conversão deste e segue. Passe adiante. A experiência, por exemplo, nós lemos na segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, a experiência de São Paulo Apóstolo, das dificuldades que enfrentou, tanto pessoais como ambientais, levaram-no então a escrever aos Coríntios que a graça de Deus em nossa vida é suficiente para superarmos os obstáculos e as dificuldades. Há insultos, há rejeições, há perseguições. Basta-te a minha graça, diz o Senhor. Ou como dirá Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Ele é o único necessário. Nós mesmos temos fraquezas pessoais, angústias, desânimos, de toda sorte. A força, porém, se manifesta na fraqueza. Porque na nossa fraqueza, Deus é nossa força. Na nossa ignorância, Deus é nossa sabedoria. Na verdade, por isso diz o apóstolo São Paulo: de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Quando sou fraco, então é que sou forte, porque a gente deixa de crer somente nas nossas qualidades, nas nossas competências, na nossa força, que é mínima, e coloquemos na providência divina, que essa é máxima. Deus pode tudo, diz o anjo. Então a experiência de São Paulo Apóstolo foi, sem dúvida, a que experimentaram todos os apóstolos e seguidores de Cristo todos os tempos, e não será diferente conosco no nosso. O que importa é não se deixar vencer pelas incompreensões e rejeições. É a sorte dos profetas. Vamos seguir firme, crendo
e confiando que Deus realmente será a nossa força. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo, com fé, não com incredulidade, afirmaram como salmista no Salmo 122: piedade de nós, Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.